Deixa eu falar um pouco sobre socialismo para você. Ali você está vendo 1932 e ali você está vendo 1933. Preste atenção nessas datas, que eu vou comentar alguma coisa para você que aconteceu nessa época aqui na Ucrânia. Eu estou aqui na Ucrânia e eu estou na entrada de um local aqui chamado, em ucraniano, Golodomor. Se escreve com um H. Golodomor aconteceu em 1932 e 1933, provocado pelo regime socialista de Stalin. Como ele fez a grande coletivização das fazendas, o resultado é que as safras foram muito ruins e começou a faltar comida na antiga Rússia e em toda a União Soviética. A solução que ele achou foi vir aqui na Ucrânia e nessas datas, 1932 e principalmente 1933, ele veio buscar aqui a força de tanques e de armas, tirar os alimentos daqui. Até que em volta aqui você vê essas rodas que representam os moinhos de trigo, de grãos que eles faziam aqui, e ele tomou a força em torno de 40% de toda a comida da Ucrânia. Até que você vê esse monumento em homenagem a esses ucranianos que morreram. Estima-se em torno de 6 milhões de ucranianos morreram por aquilo chamado de Golodomor, que se escreve com H, que significa em ucraniano matar pela fome. Esse foi o grande holocausto ucraniano, foi a grande fome da Ucrânia. E aqui, a homenagem que eles têm por essa fome feita pelo regime socialista, você tem a imagem dessa menininha aqui. E aqui eu fico até emocionado, há uma frase que eles usam dessa pequena estátua, dessa menininha magrinha, com fome, uma amarga memória de infância, desse episódio trágico, talvez o mais trágico episódio da história ucraniana, com a morte de 6 milhões de ucranianos provocados por Stalin. Então, quando alguém falar para você sobre o regime socialista, uma das pequenas coisas que você pode contrapor é só essa palavra, Golodomor. Esse holocausto ucraniano que tão triste. 6 milhões de pessoas não foram mortas por uma guerra, mas foram mortos por um sistema político, econômico chamado socialista. E aqui no Museu do Golodomor ainda você tem isso, ó, esse simbolismo aqui como se fosse o trigo, e essas grades aqui simbolizam o regime socialista de Stalin que veio aqui e a força tirou toda essa produção de grãos. Então é como se fosse o trigo sem os grãos, a comida foi embora. E aqui esse candelabro aqui significa o símbolo do Golodomor, né? E como se fosse esse símbolo desses pássaros das almas voando para o céu, desses 6 milhões de ucranianos. Tanto é que todo o último sábado de novembro, toda a família ucraniana ela acende uma vela e deixa na janela das suas casas. Por toda a Ucrânia, eles prestam uma homenagem a esses 6 milhões de ucranianos que morreram nesse grande holocausto do Golodomor.